A guerra na qual não queríamos acreditar irrompeu e trouxe a desilusão. Não é apenas mais sangrenta e devastadora do que guerras anteriores, devido ao poderoso aperfeiçoamento das armas de ataque e de defesa, mas pelo menos tão cruel, amargurada e impiedosa quanto qualquer uma que a precedeu. Ela derruba o que se interpõe no seu caminho, em fúria enseguecida, como se depois dela não devesse existir nem futuro, nem paz entre os homens. Ela destrói todos os laços comunitários que combatem uns aos outros e ameaça deixar um legado de amargura que por longo tempo tornará impossível o restabelecimento dos mesmos. Ô, gente, essas considerações foram feitas pelo Sigmund Freud. Quem era o Sigmund Freud? O pai da psicanálise moderna. A pessoa, né, que ali inventou ou descobriu os conceitos de de ego, superego, como funciona o cérebro humano e os desejos desse cérebro humano. Pois bem, aqui não era uma análise do psicanalista, podemos dizer assim, mas era uma análise de um cidadão vivente desses males. O Freud nasceu na Áustria, o curioso, né, ele viveu toda a Primeira Guerra Mundial e ele morreu no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, já refugiado em Londres. E aí, o pessoal, ele vem falar, né, basicamente, do pessimismo que tomou conta do mundo, desse mundo mais amargurado que acabou se transformando, desse mundo mais desse mundo que acabou ficando mais pessimista, aquele grande mundo, aquele mundo otimista da Belle Époque, fica assim amargurado, triste, desanimado com o que aconteceu dentro da guerra e no pós-guerra. Até mesmo porque nós tivemos uma segunda fruto de coisas que não foram bem resolvidas dentro da primeira. E aí, quando ele fala, né, ela destrói todos os laços comunitários entre os povos que combatem uns aos outros. Entre os povos, entre as nações, nós temos a destruição. Mas na entrevista que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ainda existia alguma humanidade nos soldados. Ainda existia, nós vamos ver, ainda existia alguma honra dentro dos soldados inimigos, alguma humanidade neles. Como eu falei com vocês, né, o episódio do Natal de 1914 é um exemplo, e também outros momentos ali mostravam, né, também alguma humanidade, tá bom? Vamos lá agora, então, gente, para pegar os textos para lermos e tudo mais. Gente, aqui, vamos para a página 8, fazendo um favor. Espera um pouquinho. O Matheus sem problema, né? Internet, chuva e internet, mas não são duas coisas que combinam muito. E aqui um pequeno trechinho. Pessoal, deixa eu pedir uma outra pessoa para ler hoje. Matheus, você lê para nós esse artigo 3º, aqui na página 8, se você tiver com a apostila, logicamente. Artigo 3º. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo ou indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Bom, o que esse artigo mostra? Como a nação é maior do que os indivíduos. Como o sentimento de pertencer a algum lugar ou está sobre todos os seus cidadãos. Então, quando ele diz aqui nenhum corpo ou indivíduo
pode exercer autoridade que dela não emane expressamente, está dizendo, se a sua vontade não tiver de acordo com a vontade da nação, não me serve. Outro ponto importantíssimo, isso também justifica uma pessoa na guerra. Eu não quero ir para a guerra, eu não quero ir para a guerra. Você não tem vontade. A nação, a ideia de nação, exerce uma vontade sobre você. E aí você só respeita. E todas as ordens que vierem da nação, você respeita. E naquele momento, gente, o nacionalismo estava muito fortemente identificado com guerras. Estava muito fortemente identificado com um confronto com o outro. Ainda bem, no nosso tempo, a gente pode falar que esse nacionalismo não está mais tão enraizado na guerra. Você tem um esporte, entre os esportes, o próprio futebol, como uma forma de manifestação nacional até bacana, muito melhor que uma guerra. Isso é inegável. E agora, no final do 19 e no início do 20, principalmente das nações europeias, que haviam formado esse sentimento nacional dentro do século XIX, aí a melhor forma de expressão da sua nacionalidade era a própria guerra. Bom, vamos continuar aqui, meus queridos, na página 13. Na página 13, nesse trechinho aqui, nessa Alemanha. Mateus, vou pedir para você ler de novo. Nessa Alemanha, página 13. Nessa Alemanha não há como desmentir. Predominava, sobretudo, o sentimento de enlevo, entusiasmo histórico, alegria de pôr-se em marcha, dispensa dos afazeres cotidianos, libertação de uma generalizada inércia, que assim não podia continuar. Em quase todos se impunham a jubilosa esperança no futuro, o apelo ao dever e a viralidade, em suma, a sensação de presenciar-se uma festividade heróica. Deixa eu fazer uma pergunta, Mateus. Dentro do que você leu aqui, essa descrição parece que você está indo para uma guerra? Dá uma olhada no que você acabou de ler para a gente aqui. Parece que a gente está indo para a guerra? Sim. Na minha opinião, se você não entender o contexto aqui, eu creio que você está indo para um jogo, para os Jogos Olímpicos, eu creio que você está indo para a Copa do Mundo. Mas olha só, entusiasmo histórico, alegria de pôr-se em marcha, dispensa dos afazeres cotidianos, libertação de uma generalizada inércia, que assim não podia continuar. Se a gente for pegar e entender esse texto, né, lá no pré-guerra, a gente vai entender realmente que a vontade de lutar num campo de batalha era grande. Mas se a gente for olhar para hoje em dia, fala assim, não, ele está fazendo qualquer coisa, menos ir para a guerra. Ao menos que você seja alguém muito bem preparado, treinado e tudo mais, você não vai ser entusiasta desse tipo de coisa. E aí, meninos, existia naquele momento uma heroização, uma romantização que, ao chegar no campo de batalha, era perdida. Era perdida, e realmente. Você via trincheira, você via rato passando em cima de você, você via morte de seus companheiros. Um dia você estava conversando com a pessoa, quase minutos depois ela tomou um tiro na cabeça e morreu. Aquele ânimo, aquela dispensa do afazer cotidiano, a libertação de uma inércia vira desespero. E aí você vai passar, e aí eles dizem ser feliz e ansioso para isso. É bem estranho. Exatamente, Ana. Por que é bem estranho? Porque eles não conheciam a realidade da guerra. E os primeiros soldados acreditavam que aquilo seria rápido.
Aqueles que lutaram ali em 1914. Assim, não, rápido a gente fulmina, no caso dos alemães, rápido a gente fulmina a França e volta para casa. E não foi bem assim que aconteceu. Festividade, gente, guerra não é festividade. Vocês vão ver no depoimento do Ponticelli que passa longe de uma festa. E detalhe, né, esse soldado que eu vou mostrar o depoimento dele aqui, ele foi para a guerra com a idade de vocês, aproximadamente com a idade de vocês. Ele tinha 15 anos para quase 16. E aí ele explica isso no vídeo, por que ele foi e tudo mais. Bom, e aí, gente, esse sentimento de abraçar a causa da guerra foi um sentimento nacional. Um sentimento nacional das duas tríplices, digamos assim, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. E vamos continuar aqui, meus queridos. Agora já uma outra situação, né? Na página 17, que é uma espécie de poema dentro da guerra e que já mostra uma mudança de realidade. Qual mudança é essa, né? Agora a mudança, é a morte, é o desespero, é o cansaço de um conflito que os lados, né, se equilibravam e que as forças não avançavam. E aí ele diz aqui o nome dele é Os Imortais. Ana Júlia, lê para nós de novo, fazendo favor. Os imortais. Eu os matava, mas eles não morriam. Sim, o dia inteiro e a noite estrelada. Por eles não posso descansar ou dormir, nem me esconder ou bater em retirada. Então, em minha agonia, eu os massacrei, até de vermelho minhas mãos banhar. Em vão. Quanto mais rápido eu os matava, mais cruéis ainda eles conseguiam voltar. Eu os matei e matei, com loucura assassina. Matei até esgotar toda a minha garra, e eles se levantavam para me torturar. Porque diabos só morrem fazendo farra. Meninos, olha a diferença do pensamento daquela situação. Então, no início, né, era sair da inércia, era uma festividade e outras coisas mais. Principalmente aqui, né, dentro da guerra de trincheiras, você mata, mata, mata e não para de matar. E, gente, hoje em dia, dentro da psicologia, é identificado algo que se chama, né, de estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? Né? Depois de uma vivência dramática, um assalto, um sequestro, uma guerra, aquilo deixa sequelas nas pessoas. E aqui, de certo modo, ele não está nem descrevendo um estresse pós-traumático. O que ele está descrevendo aqui é um estresse dentro da própria guerra. É como você fazer uma tarefa, gente. É como você trabalhar e sempre ter serviço para ser feito. Você fala assim, não, mas eu estou trabalhando muito, esse serviço não acaba. A situação desse soldado é a mesma. Eu falo assim, gente, eu estou matando, 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 e esse horror não acaba. Além disso, é como se... Aí vem uma expressão, uma comparação de metáfora. Era como se ele promovesse essas mortes e esses fantasmas dos mortos fossem no pé dele para incomodá-lo à noite. Assim, né, que nem eu falei, gente, presta atenção que isso aqui é uma metáfora que eu estou fazendo com o sentimento desse soldado. E aí, gente, isso já mostra o quão o sentimento em relação à guerra se transformou. O quão os soldados ficaram ali estressados com aquela situação. Aqui, no caso, nós temos um inglês, mas poderia ser perfeitamente um alemão, um austríaco, um russo, um francês. Vamos continuar aqui, pessoal. Bom, vamos para a página 24, fazendo um favor, para a gente ver as mulheres na guerra.
Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, gente. Página 24. As mulheres na Grande Guerra. Ô, Ana, lê os 2 primeiros parágrafos para nós, fazendo um favor. As mulheres na Grande Guerra. Primeiramente, é válido lembrar que a definição de papéis entre homens e mulheres na época era algo claro. Homens eram os responsáveis por manter a ordem e a família, e as mulheres tinham o dever de cuidar da casa e dos filhos. Na Europa, no final do século XIX e no começo do século XX, os movimentos feministas estavam se fortalecendo. As mulheres agora reivindicavam por uma maior participação política, assim como maior espaço no mercado de trabalho. Com a Grande Guerra, o movimento é abrandado, quando as mulheres começam a ser mobilizadas para o esforço de guerra. Como os homens foram obrigados a ir ao campo de batalha, as mulheres tiveram que ocupar seus postos no mercado de trabalho, tanto para pagar dívidas que seus maridos deixaram, como para ajudar a balancear a economia. Essas mulheres serviram como enfermeiras, auxiliando os feridos em combate, trabalharam em fábricas e em serviços auxiliares e ainda foram convocadas para compor o efetivo de grupamentos femininos das diferentes forças armadas. Gente, em resumo, aonde mulher não estava na Primeira Guerra Mundial? Ela só não estava na frente do campo de batalha. No resto, ela estava em tudo. Ela estava nas enfermarias para acudir os feridos, ela estava em casa cuidando da família, ela estava nas indústrias produzindo, ela estava nas ruas fazendo campanhas para soldados aderirem e tudo mais. Então, resumindo, ela só não estava na frente do campo de batalha. E ela, para que a guerra acontecesse, ela tinha que estar na agricultura, na indústria e até mesmo na enfermaria, cuidando dos mortos e dos feridos. Dos mortos e dos feridos. E, lógico, como a Ana leu para nós, né, você tem aqui, né, ela fala sobre um abrandamento. Na verdade, é que o movimento feminista não se abranda, ele vai trabalhar para que a nação pudesse continuar andando, para que a economia pudesse continuar andando, e isso gera justamente a justificativa para que elas, mulheres, tivessem a ampliação dos seus direitos. Tá bom? Pessoal, vamos continuar. Ana, lê o próximo parágrafo para nós, fazer um favor? Só o próximo. A guerra deixou 2 legados importantes para as mulheres. Em primeiro lugar, criou a possibilidade de mulheres ocuparem espaços de trabalho que não eram comuns para o gênero. Em segundo lugar, promoveu o sindicalismo entre as trabalhadoras, visto que os sindicatos existentes eram hostis às mulheres. A Primeira Guerra Mundial forçou os sindicatos a lidarem com a questão da mulher no mercado de trabalho, visto que havia níveis crescentes de mulheres viúvas ou solteiras pela guerra. Pessoal, então a guerra, principalmente a primeira e a segunda, né, elas foram responsáveis por mudanças dentro de algumas concepções da sociedade. Logicamente, né, talvez a mais visível seja a das mulheres. Agora, era preciso lidar com problemas causados pela guerra. Vamos pegar um problema? A deficiência física. A pessoa vai para uma guerra, ela fica cega numa guerra, ela perde uma mão, ela perde um braço, ela perde uma perna. E ela que foi saudável para a guerra, volta de lá para tetraplégica, cega, enfim, com problemas de deficiência física que ela não tinha antes da guerra. E aí os direitos desses grupos também passam a ser largados. É bom lembrar. Flávio, mas por que você está falando de deficiência física se a gente está falando de mulheres? Porque nós vamos ter, assim como as mulheres conquistam pelos sindicatos, pelos postos de trabalho que antes elas não ocupavam e ocuparam pela guerra, os deficientes físicos também conquistam muitos direitos, principalmente no pós
Segunda Guerra Mundial. Essa questão ficou mais forte ainda no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos continuar aqui. Ana, termina para nós, fazendo um favor. É importante ressaltar que alguns historiadores afirmam que a guerra foi um elemento essencial na garantia da concessão de posse de propriedade por mulheres com a idade de 30 anos em 1918. Entretanto, foi o árduo trabalho do movimento feminista e o comprometimento do Partido Trabalhista que tornaram possíveis e maiores as concessões de posse mais abrangentes para mulheres. Além disso, a guerra contribuiu para que as discussões em torno do direito ao voto se tornassem mais fortes, com o movimento sufragista lutando para direitos iguais entre homens e mulheres. Contudo, devemos relembrar que no período anterior à Grande Guerra, as mulheres já estavam presentes nas indústrias. Um exemplo disso é apresentado no filme As Sufragistas. Pessoal, sobre o filme As Sufragistas, né, eu falo muito nesse filme, mas sem nunca tê-lo visto. Mas o que é o filme, basicamente, pelo que eu já li a respeito dele? É um filme que conta, filme baseado em fatos reais, que conta a história da luta dessas mulheres por direitos dentro da Inglaterra, do final do século XIX e do início do século XX. Como a Ana leu para nós, né, que tem na guerra um catalisador. O que é um catalisador? Né? Um catalisador é um elemento que acelera as reações para que elas possam acontecer. Bom, então, como eu mesmo falei, já falei isso em aulas passadas, o que acontece na guerra é só uma aceleração de direitos que as mulheres já reivindicavam, tá bom? Então, deixa eu aqui